se faz uma aposta dessa, veja bem, aqui fica claro que tem que ir além dos limites, porque quando você vai além dos limites, o próprio ambiente econômico ele se modifica e vai atrás. Você tem investimentos que estão ocorrendo agora em construtoras e tudo. Mas quando se faz uma aposta, por exemplo, como foi feito com Belo Monte, o preço de Belo Monte, que esse é outro ponto que eu queria ver depois, quando se faz esse negócio de 1 milhão de casas, quando se faz com pedágio, quando se faz com IRA, qual que é o limite da ousadia? Como que é feita essa avaliação? É intuição apenas? Né? Não. Não? Não. É perceber duas coisas. De um lado, o que é necessário. E o outro, qual é o potencial. Se você não vê que tem um potencial para ser feito, para você desafiar, tem de ter esse potencial para desafiar. É impossível não perceber que você não pode olhar para o seu país e pensá-lo pequeno. Se você pensar pequeno, ele fica pequeno, ele se apequena. Então eu vou te dar um exemplo. As hidrelétricas. As hidrelétricas é uma outra questão. Nós sabemos, porque os estudos são passíveis, são técnicos, não tão assim, são objetivos, que é possível fazer hidrelétrica hoje no Brasil por algo como 70, na faixa dos 70, 80 reais o megawatt. A cada um dos processos licitatórios, isso ocorreu no Madeira, ocorreu em Jirau. Não estou falando de Belo Monte. Na véspera, tá, eu recebi carta por escrito, dizendo que se o preço fosse abaixo de $120 o megawatt, 120 reais, desculpa, o megawatt, a licitação ia dar deserta para Santo Antônio. Quem escreveu isso para mim, bidou nessa faixa que eu disse. E o 78 que saiu, não saiu porque ninguém pressionou, saiu porque é altamente lucrativo fazer hidrelétrica nesse país a R$ 78 reais o megawatt. Como o mesmo ocorreu em Belo Monte, como ocorreu em Jirau. Jirau não pode sair por menos do que isso, porque é um escândalo. Saiu menor do que o preço do Madeira. Por que do Madeira, do Santo Antônio? Por quê? Porque a solução de engenharia permitia um ganho na margem. Quem for fazer Belo Monte também vai olhar ganho de engenharia, vai olhar a melhor forma de executar. E, obviamente, nós não podemos mais, o Brasil não pode mais trabalhar com taxas internas de retorno, como eu vi ocorrer numa licitação de rodovias que eu suspendi. Você lembra disso? Né? Fui um tanto ou quanto criticada por fazê-lo, né? Mas acho assim que foi uma decisão prudente e correta, porque a taxa interna de retorno era apenas 26%. Belo Monte, a senhora continua acreditando que aquele valor que foi definido, o valor máximo? Da mesma forma que eu acredito que o valor de Jirau e de Santo Antônio é adequado. Ele está dentro da mesma referência de valor. O fato de ser essa tecnologia de água... Santo Antônio e Jirau, idem. Também. É bulbo. Turbina bulbo. Então, fio d'água. Então vocês tinham o referencial do Santo Antônio e Jirau já servia de base para Belo Monte. E houve um estudo acurado pela EPE. Não acho que a EPE tenha se equivocado. A EPE tinha referências do estudo e tinha referência de Jirau e Santo Antônio. O setor elétrico tem, e construiu isso, a engenharia nossa nessa área, uma engenharia de primeiro mundo. Mas uma última questão. Essa questão da racionalidade é um conflito permanente aí quando se pega o orçamento, que tem todas as implicações políticas, tem o papel dos deputados, tem os acordos políticos e tudo mais, e a racionalidade administrativa aí. Na sua opinião, esse modelo de... Eu lembro até um adversário seu, Plínio de Arruda Sampaio, que quando foi assessor do Carvalho Pinto, lá atrás, ele e Sebastião de Víncula, eles faziam todo o planejamento para o Estado de São Paulo, em cima de uma racionalidade técnica, e depois chegava para o deputado e falava, olha, tem tal obra para você apadrinhar para a sua região. Que era digamos, uma gambiarra, assim, para poder casar o político com a parte da racionalidade administrativa.
A senhora acha que o Brasil ele caminha para ter essa racionalidade? Até que ponto que o orçamento hoje... Eu acho que é fundamental, viu, Nassif? Eu acho que você deve dar, inclusive, porque eu acho que os deputados até vão gostar. Por quê? Se você der um portfólio de alternativa para os deputados poderem decidir, olha, na minha região eu posso colocar dinheiro nisso, nisso ou naquilo, e são todas obras importantes para a região. Então, você acha que o deputado não vai gostar? Vai, ele vai combinar racionalidade com a ação política dele, o que é muito bom. Hein? O que o PAC 2 tem de diferente em termos de modelo de gestão, de diferente em relação ao PAC 1? Olha, o PAC 2 já é a gente com uma, vamos dizer, uma maturidade maior, porque fizemos o PAC 1. E ele, acho que traz uma mudança grande em duas áreas. Eu te diria o seguinte: primeiro, ele coloca na ordem do dia o que nós começamos lá no PAC 1, que é o eixo social e urbano. E ele expressa um diagnóstico que nós temos de que a questão urbana nas grandes cidades brasileiras, nas regiões metropolitanas, são importantíssimas. É ali que está o grande problema, porque é ali que se concentra a população do país. Então, ele tem uma ação dirigida para a cidade. Então, no caso Cidade Melhor, no Cidade Melhor, o PAC 2 abre aquilo que a gente já vinha fazendo, saneamento, já abre para urbanização de favela, que é transformar as periferias do país em bairros de qualidade, mas abre algumas coisas fundamentais. Por exemplo, nas obras de drenagem é colocado um grande esforço e proteção de encostas, tendo em vista todos esses desastres que aconteceram no passado recente. Então, na proteção de encostas tem 1 bilhão e na área de drenagem, se eu não me engano, tem 10, totalizando 11.